Essa mulher é a mais azarada do mundo, e tudo parece que vai dar errado até que ela encontra um gato preto da sorte. E esse é o filme Sorte, e eu sou o F, o Estou Fudido! Então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando a jovem Sam, que estava gravando um vídeo com sua amiguinha quando o cenário cai em cima dela, pois ela é muito azarada. E Hazel diz que ajudaria a melhorar a sorte dela e mostra que tem uma caixa com vários objetos da sorte e usaria isso para conseguir uma família, pois elas moravam em um orfanato e ela estava animada pois teria visita na sexta e essa poderia ser sua família. E na caixa dela só faltava uma moeda da sorte. E a diretora do orfanato aparece, pois estava na hora de Sam ir embora, pois ela já estava fazendo 18 anos e não teria mais lugar para ela. Sam não quer ir para não deixar Hazel sozinha, e ela diz que voltaria e ela queria que ela conseguisse uma família, pois Sam foi tão azarada que passou por várias famílias, mas nunca foi adotada. E agora ela teria que viver sozinha estudando e trabalhando, e ela começa perdendo a chave de casa no bueiro, mas havia uma reserva e ela se sente sozinha em casa. No dia seguinte seria seu primeiro dia de trabalho, e ela já acorda com um limpador de rua jogando folhas para dentro da sua casa. E quando ela corre para o banheiro, acaba se trancando com a vassoura, mas ela já estava acostumada com esses padrões de azar e sabe se virar bem. E até na hora de fazer o café da manhã, a tristeza impera. E nisso ela sai correndo para o trabalho, pois não poderia atrasar no seu primeiro dia. Marvin, o negão da canela fina, é seu chefe, e era um cara super tranquilo e diz que ela poderia começar com os trabalhos simples para aprender como funciona. O problema é que tudo que ela fazia dá errado, e ele a coloca para arrumar os carrinhos no estacionamento e dependendo dela, ela ainda consegue fazer alguma besteira. E quando seu expediente termina, ela vai no orfanato para saber como foi a visita da Hazel, mas a diretora diz que a família não quis ficar com ela e ela estava triste pois elas eram muito parecidas. À noite ela sai para comer um lanche e estava pensando em como a vida nunca foi fácil para ela, até que aparece um gato preto e ela oferece um pouco do seu lanche e começa a contar que sua vida não estava fácil. E ele estava pensando... E ele mete o pé e quando ela vai olhar, ele deixou uma moeda no chão. E ela acha que essa poderia ser sua moeda da sorte e no dia seguinte tudo começa diferente, pois tudo que ela estava fazendo aparentemente estava dando certo. E ela percebe que aquela moeda era da sorte e no trabalho Marvin fica impressionado, pois no segundo dia ela já estava fazendo tudo certinho. Sam vai no banheiro e ao invés de colocar a moeda no bolso ou no sapato, deixa em cima do papel higiênico e acaba deixando cair no vaso e o sensor da descarga ativa, então ela conseguiu ter tanta sorte que virou azar. E agora tudo volta a dar ruim, e no caminho para casa ela encontra o gato preto e pede outra moeda, e ele diz que ela não poderia perder a moeda dele e ela se assusta pois um gato não deveria falar, e ela começa a correr atrás dele pela cidade, pois ela precisava de uma nova moeda para Hazel, pois ela precisava ter sorte para encontrar uma boa família, e o gato vai fugindo tranquilamente como se tudo acontecesse de bom para ele, e Sam se quebra durante todo o caminho. Aparentemente ele conseguiu fugir, mas Sam o encontra no beco e ele abre um portal para outra dimensão, e como ela não tem nada para fazer, decide entrar, sendo que aquilo poderia parar no inferno, e ela para em um mundo diferente, e o gato fica desesperado pois um humano não deveria estar naquele lugar, e ele diz que estava ferrado, pois para entrar precisava de uma moeda da sorte, e se perder seria banido da Sortilândia, e alguns duendes aparecem, pois aquele mundo estava cheio de duendes e seres mágicos, e humanos não eram bem-vindos, e o gato diz que se chamava Bob, e Sam pede ajuda dizendo que só precisava de uma moeda, e iria para casa e não falaria mais com ele, e ele diz que ela precisava se disfarçar de duende e depois pegar uma moeda no depósito de moedas. Na entrada da cidade eles precisavam passar pela capitã dos duendes, e ela era responsável pelas moedas, e Bob tem a ideia de colocar um botão de camisa no lugar até recuperar a moeda verdadeira, e Sam consegue a roupa de duende, que era do amigo de Bob. O problema é que ela era meio alta para ser um duende, e ele diz que ela nasceu em um lugar diferenciado e o pessoal ficou olhando estranho para ela, mas como geral é inocente, acaba acreditando. Ela vê que a cidade de Sortilândia era um lugar muito feliz e tudo dava certo para todo mundo, e Bob diz para ela o seguir pelos elevadores para não se perder, mas quando ele olha, ela não entrou, e quando ela entra começa a passar sufoco e quase dá uma falecida de leve,
porque se ela cai dali, o melado iria cantar. E ele diz que ela deveria tomar cuidado, pois naquela cidade eles não poderiam detectar pontos de azar ou seriam mandados embora. E Bob quer apresentar seu assistente duende, o Jerry, e todos gostavam dele. E Bob diz que ela era uma duende diferenciada e ele acredita. E o sino toca, pois estava na hora deles polirem as moedas e era o momento perfeito para ela conseguir pegar uma moeda e ir embora. Sam senta em uma cadeira pequena e começa a limpar as moedas, e sempre que vai guardar, a moeda é puxada pela máquina, e ela consegue ser tão azarada que acaba pegando o próprio botão que colocou na entrada e derruba todos os duendes. E a operação é parada, pois eles achavam que ali tinha pontos de azar e seria perigoso. E Jerry escuta que ela era humana e diz que ela não deveria estar ali, pois era perigoso. E ele diz que se Bob não pegar uma moeda, seria banido para a cidade do azar, e chega o esquadrão especial de coelhos que conseguiam detectar qualquer ponto de azar. Sam seria vista por ser muito alta, e ela se abaixa e a capitã é tão lerda que só percebe que Bob estava escondido. E ela diz que se descobrir que ele foi responsável por isso, ficaria muito feliz em se livrar dele. E eles começam a andar pela cidade, e Jerry diz que eles poderiam ativar o drone coelho que era responsável por pegar moedas perdidas, mas não era usado há mais de 20 anos, pois a capitã não deixava passar nada. E agora eles precisavam pegar a bateria para ativar os drones, e vão passando pelos corredores onde eles criavam a sorte para as pessoas, pois era tudo planejado. Ele diz que eles usavam o trevo de 4 folhas para pulverizar a sorte para o mundo e fazer o motor dos mundos girarem, mas a única que podia fazer a pedra da sorte era a Dragoa, e ela vê Sam e dá uma piscada, e Sam precisava pegar uma pedra da sorte que seria usada para ligar o drone coelho, e agora eles precisavam ir para o controle do sistema, e eles passam pelo motor que manda sorte e o azar para o mundo. E quando chegam no controle central, Bob precisava distrair um coelho para entrar no computador e controlar o drone, e ele acha que estava abafando. O problema é que sua tela estava aparecendo para todos, e Sam percebe que vai dar merda e entra na sala e começa a dançar enquanto que ele controla o drone. E por sorte os coelhos gostavam de dançar e tudo dá certo, ou quase, pois a capitã diz que o gato sofreu um acidente pois colocaram um botão no lugar de uma moeda e ela tinha 3 suspeitos para serem banidos, e Bob era um deles. Jerry vê o drone, mas ele não quer colocar a mão pois está cheio de lama. O problema é que ele demora demais e é levado para o descontaminador, e agora eles precisavam descer no meio de tudo, pois lá era onde a sorte e o azar se encontravam, mas Sam é tão azarada que apertou o botão errado e colocou para ir para a cidade do azar, e a gravidade começa a mudar, e quando ela chega, a porta do elevador acaba estragando e ela não consegue voltar, e Bob diz que ela precisava ir no centro da cidade, pois teria uma passagem para a Sortilândia, e agora ela precisa passar por vários lugares sinistros, e ela estava com medo pois ele disse que tinham vários monstros, e por todo lugar o azar impera, e depois de quase dar uma falecida de leve, ela consegue chegar em um buraco que sai do lado positivo da força. No meio dos mundos havia um vigia, e ele era o Jeff, o unicórnio, e ele era responsável pela manutenção que nenhuma poeira da sorte ou azar vaze, e Sam começa a puxar assunto com ele, e ele diz que adora trabalhar ali, e foi ali que ele encontrou o amor da sua vida, e vemos que era a Dragoa, mas eles foram separados pelo azar. E ele diz que havia chegado um drone coelho com uma moeda, mas já foi mandada para o depósito de moedas, então eles fizeram isso tudo à toa, pois já estava lá em cima. Sam tem a ideia de falar com a dragão, pois se ela chegar com um pouco de azar, ela poderia emprestar uma moeda para que a maré de azar saia, e a dragão gosta dela, pois ela diz que mulheres altas deveriam se ajudar, pois normalmente os homens ficavam intimidados, e ela detecta que Sam tinha poeira de azar e empresta uma moeda da sorte, e agora o plano estava dando certo, mas quando está indo embora, Bob acaba sendo pego, pois ele foi culpado de entrar na cidade usando um botão, porque perdeu a moeda, e Sam decide entregar a moeda que ganhou para que ele não fosse banido, e ele agradece pois ela sacrificou o que sempre quis para que ele não fosse culpado. Mas sabemos que nessa vida as coisas não são fáceis, pois ao invés de aceitar, ela decide ir no meio das cidades e desligar a máquina de azar para que o mundo viva em sorte até Hazel conseguir ser adotada. Já avisei que vai dar merda isso.
e aparentemente dá certo, e só precisava esperar. O problema é que quando ela está indo embora, eles percebem que deu ruim, pois a máquina de azar estava sobrecarregada e agora todo mundo estava recebendo muito azar e todo mundo da sorte foi contaminado. A Dragão diz que precisava de uma moeda da sorte que não estivesse contaminada para corrigir, e Bob mostra que tinha uma moeda escondida, pois na verdade ele não era daquele mundo, mas sim da cidade do azar, mas a moeda dele também estava contaminada e agora nada estava funcionando, pois o motor da sorte do azar foram destruídos e todo mundo viveria pelo acaso, e todos agora estavam com raiva do Bob e da Sam, pois eles conseguiram estragar tudo, e Sam diz que só queria fazer o melhor para Hazel, mas era tão azarada que conseguiu acabar com a sorte. Sam lembra que quando estava no mundo do azar, viu uma poeira da sorte, e seria o suficiente para construir uma nova pedra, e quando chegam na cidade para falar com o presidente, ela vê que o pessoal do lado negro da força não eram do mal, mas só azarados, e o prefeito diz que eles poderiam levar a sorte deles, pois ele já estava acostumado com azar, e todos gostavam do Bob, pois ele veio de lá, e agora era o momento de reverter tudo, e como ajuda, Sam tem a ideia de chamar Jeff, pois ele poderia ver mais uma vez o amor da sua vida, e os dois começam a se olhar com maldade. Eu vou comer teu cu. Teu cu não, você não vai comer. Vou comer sim, sua vagabunda. A Dragão usa o pó da sorte do azar e consegue fazer as pedras, mas ela faz duas da sorte, pois queria acabar com o azar do mundo e colocaria as duas no motor. Mas o mundo precisava de um equilíbrio e Sam sai correndo com a pedra do azar, pois não poderia deixar isso acontecer. E ela diz que ter azar faz parte, pois com azar que ela encontrou o amor da vida dela. E a Dragão percebe que era melhor manter o mundo como estava e toda a cidade começa a ser restaurada, e no final a cidade da sorte do azar começa a conviver em harmonia. E agora Bob foi convidado para viver como um gato da sorte e teria sua moeda própria, mas ele diz que não queria viver daquela forma e pede para viver no mundo humano com Sam, pois queria ter uma família. E depois de um ano ela está vivendo sua vida normalmente, trabalhando na loja de plantas e estava conseguindo sobreviver mesmo com seu azar. E Hazel conseguiu ser adotada, mas elas passavam alguns dias juntos como amigas, e agora Sam é um gato falante e nem preciso dizer que com o dinheiro que ela pode ganhar é melhor do que ter sorte. E esse foi o filme Sorte, e que sorte eu tenho de ter inscritos que nem vocês. Então deixa o like, se inscreve e me diz o que você faria se tivesse muita sorte. E uma coisa eu te digo, eu não tenho sorte porque só tá vindo filme na loucuragem, mas agora eu vou nessa. Então obrigado a todos e fui!